Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do Bridges Talk. Eu sou José Roberto Moura. Nós vamos conversar aqui sobre como superar os desafios em restaurações classe 2 de dentes posteriores. E eu estou aqui com os meus queridos amigos... Fernanda, sou fã do Zé Roberto, nem acredito que eu tô aqui hoje fã do professor Sakakura, fã do Natan. E eu tenho a honra de estar aqui. Eu sou um girino da dentística, mas eu amo restaurar dentes. Na verdade, eu gosto quando a gente não restaura também. Mas eu amo e as minhas restaurações favoritas são as classe 2 complexas. Então é uma honra estar aqui com vocês hoje, conversando sobre isso. Olá, eu sou o Celso Sakakura. Também é um prazer muito grande estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Para mim sempre é uma honra, um privilégio participar das atividades junto com você, professor. Com vocês também, que são as estrelas que estão surgindo aí na dentística. Então, um prazer enorme aqui. Eu sou o Natan Arazaki, aprendi muito com o Celso, né? E um prazer estar com vocês aqui também. Obrigado. Valeu, pessoal. Então nós vamos começar conversando sobre... O primeiro tópico nosso vai ser polimerização em classe 2. Perfil de emergência cervical, ponto de contato e ameias vestibulares e palatinas ou lingual. Quem começa? Ladies first. Quem começa, mas eu já falei, né? Vamos lá. Bem democrático. Posso recuperar aqui os nossos... Falar, nossa, tem vários assuntos interessantes. Eu acho que falar do perfil de emergência e do ponto de contato, a gente vai numa linha parecida, né? Eu acho que tudo começa com um bom diagnóstico, né, da restauração que a gente vai fazer, com exames radiográficos não só periapicais, mas o mais importante, os interproximais, para a gente entender onde é que a gente vai trabalhar, onde é que tá, da onde vai sair o nosso perfil de emergência da restauração, se ele tá sup ou supragengival ou subgengival também, que aí a gente já vai começar a entender qual que é o tamanho do desafio da nossa fotopolimerização. E entender, né, que o principal para que esse tratamento seja eficiente é a fotopolimerização. O que vocês acham, professor? Eu acho que é um tópico talvez o mais importante, né? Tudo vai falhar se não fotopolimerizar. Então, quando a gente está trabalhando numa classe 2, o cuidado precisa ser redobrado. Então, a questão da distância, né? Do aparelho até a base da cavidade, principalmente na classe 2, é um ponto crucial, um ponto importante a se prestar atenção, porque muitas vezes você vai ter uma distância maior do que meio milímetro, 0,8, e isso vai diminuir, independente do aparelho, da tecnologia, vai diminuir em cerca de 50% a potência da luz. E aí você vai ter que fazer uma manobra de compensação, que é aumentar o tempo. Então esse eu acho que é um ponto extremamente importante, né? Além do aparelho, a gente trabalhar com um aparelho, uma tecnologia top como o Valo X, a gente também está atento a essas prerrogativas físicas importantes, né? Como a distância, dobrar o tempo em casos de distâncias maiores do que 0,8, 0,5. O ângulo, né, Exato, tá bem paralelo, tá bem paralelo, porque a gente precisa lembrar que luz não faz curva, né? Ela e não adianta tentar bater com a luz no espelho, né? Porque eu vejo muita gente falando, vamos tentar colocar o espelho para jogar a luz ali na direção. Isso Não, e sem dúvida nenhuma, um excelente aparelho, você comentou isso, né, Celso? Ele faz toda a diferença, não é porque a gente está aqui na Ultradente, mas sem dúvida nenhuma o Valo, qualquer Valo, ele sempre foi o padrão de referência de um ótimo fotopolimerizador, né? Então isso aí, a gente fala assim, não, mas é caro. Não, caro é a restauração que não dá certo, você tem que substituir. O cara tem que retrabalhar, né? Então a fotopolimerização é a base da odontologia restauradora atual, não só direta, mas indireta também, né? Acho que uma outra coisa interessante também principalmente nessas classes 2 muito profundas, a partir do momento que você fez a reconstrução dessa caixa proximal, remover essa matriz para fazer uma fotopolimerização adicional por vestibular, lingual, tentar usar as pontas do Valo-X para a gente tentar jogar a luz do fotopolimerizador o mais próximo possível lá do fundo da cavidade, né? São detalhes que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Acho que isso não vai fazer, não, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Você jogar mais luz dentro da cavidade. Vamos falar um pouquinho ainda desse tema de ponto de contato. Celso. Ponto de contato eu acho que é
uma restauração que se preze classe 2, uma restauração de excelência, você precisa restaurar o ponto de contato, porque essa, na verdade, é a queixa do paciente. O paciente não tem discernimento de falar, tá manchada, restauração, tá infiltrada. Ele vai vir com a queixa que tem uma impacção alimentar muito importante. Então, se você não entregar isso na sua restauração, na concepção do paciente, ela pode ter ficado linda, maravilhosa, convertida, mas para ele falhou. Ele vai lembrar todo dia de você. Então, ponto de contato é uma questão primordial de a gente alcançar. E eu entendo que o ponto de contato, obviamente que existem as técnicas, mas eu entendo que é uma combinação, e aí a gente pode falar do sistema Halo, entre a força que o anel faz, ou seja, o anel vai deslocar o dente, cerca de 0,5 milímetro, 0,6, e uma matriz seccional fina. Então essa matriz tem que ser o mais fina possível e o anel mais forte possível. Dessa maneira a gente vai conseguir, né, obter um ponto de contato satisfatório aí. Na minha opinião, assim, são 3 fatores que eu acho que são importantes. Uma coisa que às vezes é que eu aprendi uma vez com um colega lá nos Estados Unidos, eu achei muito legal, é a gente fazer o pré-cunhamento da cavidade antes de fazer o preparo. Então você pega a cunha, coloca ali, a hora que você coloca a cunha antes de fazer o preparo, antes de remover a restauração antiga, você coloca a cunha, aquilo ali já promove um ligeiro afastamento, já baixa a papila, protege a gengiva enquanto você está fazendo o preparo. E normalmente, quando você vai fazer a restauração, você vai usar uma cunha ainda maior. Então você já compensa um pouco a espessura. Como o Celso falou, uma matriz fina ajuda muito. E o anel. E a brunidura, né? A brunidura não só ela vai aproximar, mas ela vai criar um contato mais amplo. Porque para evitar a impacção alimentar ali, não adianta você fazer um ponto de contato. Quer dizer, quanto mais amplo, quanto mais largo a área de contato, melhor. Menos impacção vai ter. Eu gosto bastante desse ponto de contato com a área de contato, né? Porque muitas vezes na radiografia você vê um ponto de contato até que ok, só que o dente continua sendo uma gaveta de alimento para o paciente. Exatamente. Uma paciente minha veio trazendo essa queixa, ela toda vez que eu restauro fica com uma gaveta. E eu não estava entendendo o que era gaveta, porque ali radiograficamente ainda não tinha sentado lá na cadeira, tava lá. E essa dica do pré-cunhamento, ela é realmente assim, um diferencial, porque muitas vezes o dentista fica lutando ali com a matriz. Não faz muito tempo que eu faço isso e realmente a rotina ela mudou, você consegue enxergar ali e adaptar melhor. Vocês falaram da espessura da matriz, eu acho que o desenho dela também ali, né? Para adaptação cervical é muito importante também. E pensar nas técnicas de inserção de resina depois que a gente vai colocar nessa... Eu concordo, e acho que uma outra coisa legal é que normalmente a gente vai fazer um isolamento efetivo, né? E sempre que a gente isola, e se essa cavidade ela tá subgengival, aí você fala, putz, vai rasgar vai rasgar o lençol. Eu cunho previamente justamente para quê? Além de eu proteger o lençol de borracha, se eu ver que tá ficando muito profundo, eu consigo personalizar essa cunha de maneira automática. Exato. Já. Né? Você ganha 2 em 1. Isso é muito legal. E o pré-cunhamento é um ponto tão importante porque a gente tem que lembrar que quando você coloca o lençol empurra tudo para frente os dentes. Você tem uma leve movimentação. E a cunha ela vai compensar a força do lençol no último dente. Exato. Além de que o dente também fica mais mole. Então na hora que você põe o grampo, ele afasta mais ainda. Exatamente. Maravilha. É experiência, né? Não, eu não aprendi muito, que é isso, que demais. Então, a gente vai apanhando tanto, né? E a outra coisa também que eu acho no sistema Halo são as várias alturas, né? Isso aí tem gente que fala assim, vai ser bobagem. Não, não é bobagem, entendeu? Porque ela tem que estar bem adaptada na região cervical, né? E ela tem que abraçar, de certa forma, né? As faces vestibular e palatina do dente, né? Ela não pode ficar muito restrita, muito pequena, muito curta, né? Você tem que ter alguma opção ali para você poder fazer. E se ela ficar muito curta, a gente acaba errando ali na região de deixar as cristas na mesma altura, né? Porque se a gente não deixa a crista na mesma altura, o dente também continua uma gaveta. Exato. Num outro ponto, né? Exato. Mas também continua sendo uma gaveta. Então eu acho que também essa adaptação da crista é muito importante. É bem legal porque ela tem uma curvatura muito interessante, que respeita bem, né, essa anatomia. Eu gosto bastante. Pessoal, mais alguma coisa dentro desse tópico que vocês gostariam de acrescentar? Acho que assim, tem uma situação clínica na caixa proximal que é quando a caixa ela é mais aberta. Outra,
Então, como é que nós fazemos isso? Estou até perguntando para você. Ou quando você tem uma cavidade pequena que já tem contato. Sim. A gente rompe esse contato, deixa esse contato. Na cavidade grande, a gente fecha ela um pouquinho, faz desse jeito. Então, isso aí depende, né? Normalmente, quando a cavidade é muito ampla, às vezes o que acontece é que o grampo, a hora que você coloca, ele amassa a matriz para dentro daquela cavidade. Aí a matriz vai chatear. Aí, às vezes, é interessante você usar, por exemplo, a Omnimatrix, que é uma matriz circular, só para fechar um pouco, né? Só para fechar um pouco a distância mesovestibular da caixa proximal. Mesovestibular não. Vestíbulo palatina ou lingual, né? Vestíbulo palatina ou lingual, né? Diminuir um pouco essa distância e aí você retira a Omnimatrix e usa a matriz da Halo, né? Isso seria uma opção, né? Seria uma opção. E eu acho assim, eu particularmente eu não gosto das matrizes circulares hoje em dia, porque eu acho que a matriz, se for comparar, até eu vou existe um outro tópico aqui que é como escolher o sistema Omnimatrix ou Halo, tamanho das matrizes e cunha. Então acho que eu já vou emendar nesse tópico, né? Já que a gente está falando nisso, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, né? Então, por exemplo, uma cavidade que já tem o ponto de contato, é o caso de você utilizar a Omnimatrix. Porque se for tentar usar a matriz que tem aquele contorno mais abaulado, ela não vai entrar. Às vezes amassa, você fica mais estressado. Não, ela não vai entrar, ela vai amassar. E ali você já tem o contato. É importante fazer o pré-cunhamento, fazer o cunhamento, mas ao utilizar a Omnimatrix, você vai ter a restauração de uma maneira adequada, né? Essa é a minha opinião. O que vocês acham? Concordo. É até interessante a gente pensar nisso, justamente porque qual é a destruição que esse remanescente está apresentando, né? Até para eu definir, vou fazer uma direta, vou fazer uma semidireta, o que eu vou fazer? Se esse remanescente ele está supra, às vezes eu vou reconstruir a mão livre, a vestibular ou a palatina, né? Reconstruir, aí eu faço a inserção do sistema Halo, né, para me facilitar. Se está subgengival, aí eu vou usar o sistema circunferencial inteiro, justamente para erguer e depois eu troco o sistema, como se fosse uma restauração indireta em 2 passos. Sim, assim. pode ser. Eu tenho dificuldade de usar o sistema circunferencial total, porque você vai ter que entrar na distal e entrar nas duas proximais. E aí você já vai estar dobrando a espessura. A força que você já tem do então, o que eu falei pra você, eu acho assim, se tiver um ponto de contato, já tem o ponto de contato, né? Mas assim, é uma situação muito particular, muito né? Pequenininha. Muito pequena, né? Eu particularmente uso o sistema circunferencial para fazer algum tipo de elevação de margem prévia. Perfeito. Recorto ele, faço a elevação muito subgengival e depois eu vou para sistema seccional. Exatamente. Eu acho. Desculpa, pode falar. Eu acho que essa é a aplicabilidade mais frequente do Omnimatrix, para elevar a margem. Porque a gente consegue cortar ali, consegue travar bem, para não extravasar a resina fluida nem nada. Exato. Porque aquela resina fluida que extravasa na cervical é a pior de todas para tirar. É muito difícil pra você tirar. Nossa, eu acho que e assim, e também vou repetir uma coisa que eu já falei, da cavidade muito ampla, às vezes, porque você falou assim, tem gente que faz a mão livre, né? Eu já fiz a mão livre, mas eu acho mais fácil colocar a circunferencial, aumentar um pouco, só para diminuir, de maneira que eu consiga depois colocar a matriz seccional e o grampo não invada aquele espaço, né? Eu acho que é isso aí, né? E aqui pede para a gente comentar também um pouco do tamanho das cunhas, né? O meu critério de seleção de cunha é assim, qual a função da cunha no momento que você vai restaurar? É adaptar o máximo possível a matriz no dente. Concorda comigo? A gente tem que tomar, então, a cunha, para fazer isso, ela vai ter que tocar tanto num dente a ser restaurado como no outro. Porque se ela ficar menor, ela fica frouxa. Então esse é o critério que você vai selecionar, uma certa pressão. E eu particularmente gosto de cunhas baixas.
Porque Sim. quanto mais alta a cunha, menor é o ponto de contato. Exato, Sim. exato. Então, se Aquela área de contato, né, que a gente estava exato. falando. né? porventura ela ficou muito alta, eu personalizo com o disco GIF Spin, Sim. diminua aquela Vai diminuindo a altura dela. Legal. É isso aí. Você conseguir... Isso é muito legal. Acho que vale Isso é- fazer um vídeo disso, hein? É, Então, isso essa aí. informação precisa ser Não, isso é muito propagada. importante, porque às vezes a pessoa pensa assim, qual é a altura da coisa? São detalhes, sem querer ser redundante, mas assim, são detalhes que fazem a diferença, A efetivamente. clínica Né? é o que não está escrito no artigo. entendeu? Exato. O nosso Porque trabalho é feito de cada caso detalhes. é um caso. A gente tenta padronizar, quando você vai dar uma aula de resina de dente posterior, você tenta padronizar a técnica, né? Mas tem muitas variáveis que efetivamente você vai ter que considerar dependendo do caso em E questão. você há de convir comigo que quando a gente está dando aula, a gente fala de um cenário ideal, uma oclusão Lógico. perfeita, dentes vizinhos encostados. Mas o que a gente mais vê na clínica do dia a dia é aquela molar da mordida cruzada, é aquele microponto de contato, é aquela cárie que formou na região ali cemento, esmalte, porque o paciente tinha o dente muito lingualizado. Eu acho que é aí que moram os desafios e essa dica do ajuste da cunha, ela é essencial, assim, para que a gente consiga se adaptar para a realidade clínica, né? Não para o cenário da aula só. Mesmo um sistema que tenha várias opções de cunha, ainda assim, eventualmente, que nem o Celso falou, você vai precisar dar uma ajustadinha ali para adequar aquele caso especificamente. Muito legal. Eu acho que é quem é o paciente, né? Então, e daí dentro disso, a gente começa a falar de um tópico meio junto de falar assim, quanto tempo vai durar? Porque quem é o paciente? Exatamente. É isso aí. Se o paciente aperta, vai sobrecarregar a nossa interface adesiva ou não vai, né? Eu acho que essa é o mais que... É isso aí. Outro tópico é bolhas na parede gengival e axial na caixa proximal. Uou, hein? Você tá polêmico. Não sou eu, não. Quem Isso aqui é começa? ideia sua, viu? Isso aqui, ó, é Ele seu. que falou. É seu, tá? É seu. A Kakura, o rei Eu da tô polêmica. só aqui, ó. Eu Não, tô mas só muito- fazendo o que me mandaram. Só isso. Eu acho que isso começa na seleção do nosso material restaurador e também na técnica de inserção dele, né? Exatamente. Não dá pra gente só... Eu penso assim, uma maneira de você minimizar a presença das bolhas que são prejudiciais, principalmente na caixa proximal, é fazer a técnica Snow Pro. Associar algum tipo de material mais fluido, né, para fazer aquela microvedação. É uma técnica ou, sei lá, eu só uso os material fluido. Você, Zé, o que também, você eu uso faz? isso Eu também. Que pode ser uma resina flow ou pode ser um agente umectante. Sim, Com sim. carga, Modeling, como é modeling. aquele que é o modeling que tem na... Wet resin. Exato, wet resin. Né? O wet resin tem carga, Ele né? tem carga. E é logicamente que ele vai molhar aquela superfície, né? Principalmente na proximal, né? Entre a matriz e o dente, ele molha aquela região. E é importante a gente frisar que ele tem carga, ele não é um adesivo, ele é só uma resina com carga, mas ela já molha aquilo ali o suficiente que facilita depois a inserção da resina de maneira que não cria uma bolha naquela área. Isso é super importante, Isso porque... é muito importante também a limpeza e higienização dos nossos materiais, porque aquela espátula, aquela condensadora antiga, a hora que você coloca a resina, às vezes ela puxa a resina de volta. De volta e Então, fica a bolha. exato, E sem querer, ela acho que puxou a assim- resina. A hora que você põe de novo, você fala assim, não, eu já pus, vai a bolha junto. E aí o modelador ajuda bem. Acho que uma coisa que a gente vê pouco hoje em dia, que a gente usava bastante, é machado, essas coisas, porque hoje em dia a galera faz a cavidade e fala, se ficar com aquele cabinho de guarda-chuva do esmalte, que complica, você já vai ter algum problema maior, ninguém tira mais, né? Eu já tirei a cárie. Vamos começar a Então, restaurar. assim, é o arredondamento das paredes, né? A gente tem que pensar Preparo, nisso né, também. Nivelamento. Resina tal. não gosta de ângulo vivo, Quina, exatamente, exato. né? De quinas, ângulos vivos, né? Então é tudo muito arredondadinho, detalhes que vão fazendo a diferença, né? É isso aí, Não, né? essa da bolha é essencial. E assim, quantas vezes, né, na curva de aprendizado, não tirava ali, nossa, perfeito, tirava a matriz, olhava e falava, não, E até, como por é que eu exemplo, vou arrumar isso agora? exato, até por exemplo, você vai fazer uma restauração, você vai usar a forma, por exemplo. Quando você coloca um incremento, outro incremento, sempre entre um incremento e o outro, às vezes fica uma bolinha ali. Às vezes, você usar o modeling resin
entre essas camadas facilita a adaptação de uma a outra, né? Tem gente que fala, mas pode enfraquecer. Mas é tão pouco, porque você não vai polimerizar aquele modern resin. Ele vai só molhar aquela superfície e facilitar que o próximo incremento ele tenha um íntimo contato, porque é melhor porque a película é mínima, né? Ela não tem solvente, ela não tem nada. Você não, você não pode passar, por exemplo, um adesivo ali, que tem solvente, que tem água, que tem outras coisas. Mas o modern resin não tem nada disso, é a resina. Modern resin é a resina. É a resina, resina, exato. Né? Então, às vezes, colocar entre um incremento e outro, assim, nada. Só para parcimônia, igual a pimentinha, quando a gente vai experimentar. Só um tiquinho de nada, mas só para facilitar a justa posição entre as camadas, evitando que haja bolha também entre os incrementos, né? Não só na face, na caixa proximal. Perfeito. Que é como avaliar se precisa substituir uma classe 2, como é a longevidade dessas restaurações, devo indicar uma indireta e qual é o limite para uma matriz de DME, que é a Deep Margin Elevation, né? Celso, você caprichou nisso aqui, viu? Pessoal, eu tô lendo isso aqui, tá todo mundo pensando que fui eu que inventei. Não, o culpado é ele. Tá culpado pro bem, né? Como porque é que a gente começou legal, com a né? pergunta? Como avaliar? Então, vamos lá. Como avaliar? Substituição da classe 2. Podemos ir por longevidade etapas, das restaurações. Então vamos lá. Substituição e longevidade. Você, Zé, podia falar, né? Quando que eu devo substituir ou não? Um ponto a gente já comentou, a ausência de ponto de contato. Exato. Mas assim, a queixa tem lá do a restauração, paciente. tá meio manchadinho. Qualidade da interface adesiva ali, talvez, se tiver... Então, mas o problema é o seguinte. Existe um trabalho muito legal do Paulo Rodolfo, que ele acompanha restaurações que ele fez durante 33 anos. Paulo Rodolfo é um amigo nosso, ele é speaker aqui também, da Outra Lente, né? É um cara muito bacana e a gente é contemporâneo, né? Nós começamos na mesma época, né? Então eu tenho restaurações que estão em função há 36 anos, ainda em dentes posteriores. Essa é a nossa meta. Ela tá bonita, algumas estão, outras estão horrorosas. Se você for olhar, ela tem algumas falhas, fendas na interface, algumas manchas, mas essas manchas e essas fendas estão lá há mais de 15 anos. É um plástico, né? A resina é um Entendeu? plástico, ela vai então manchar. ela está feia, mas ela está funcionando. Com certeza, essa restauração de 35, 36 anos, se ela, há 10 anos atrás, se ela fosse parar na mão de um outro profissional que olhasse, o profissional ia falar assim, nossa, isso aqui está muito feio, vamos trocar? Olha, já tem uma fenda aqui, isso aqui pode dar cárie. Tá errado o profissional de fazer isso? Não, não tá, porque não foi ele que fez, ele não sabe o que tem ali embaixo. Entendeu? Mas quando o dentista vai no meu consultório, eu olho aquilo ali e falo assim, tá te incomodando alguma coisa nessa restauração? Não, tá tudo bem. Dói? Impacta alimento? Não. Então deixa, vamos aguardar um pouquinho. Durou mais 10 anos. E qual é o objetivo? Por que a gente faz com que essas restaurações... Para que fazer com que essas restaurações durem mais tempo? Porque cada vez que você remove a restauração, por maior cuidado que você tenha, mesmo você use magnificação, microscópio, ultrassom, seja lá o que for, você vai sacrificar a estrutura sadia. Se é uma cavidade ampla, ela já vai partir para uma indireta. Então, podendo manter pelo maior tempo possível, mas é uma faixa assim, muito subjetiva. Não, é muito subjetiva. Tem um artigo do professor Gordon que ele fala que a mudança de um dentista para o outro pelo paciente faz com que haja um aumento. Mas não é que... Desculpa. Não é que o dentista está usando de má fé necessariamente, não. Ele está vendo um monte de coisa feia e fala assim, não, vamos arrumar isso aqui para deixar bonitinho, que é outra coisa, o bonitinho dura pouco tempo. Exato. Então você faz aquele suco lindo, você faz o pigmento e tal, não vai ficar aquilo ali. Ele vai planificar, o pigmento vai sumir, mas a restauração vai continuar. Entendeu? Então é mais ou menos como eu entendo isso, né? Eu tenho assim, em classe 2, eu sempre observo muito a restauração sob o ponto de vista proximal, que é uma área de risco grande. Às vezes você tem um acúmulo de placa, você já vê alguns buracos, pequenas cavidades, né, entre o esmalte e a resina, né, não só o manchamento, aí uma degradação importante ali, a gente já fica meio propenso. Exato. Não, e uma coisa que você lembrou, você me lembrou, é assim,
varia muito de paciente para paciente, mas muito. Do estilo Os de vida, hábitos, hábitos o do estilo de paciente, isso vida, interfere. higiene, cuidado. Higiene, principalmente. Mas assim, é uma variação enorme. Então o pessoal fala assim, nossa, Zé, você tem casos que duraram 35 anos. Sim, mas todos duraram 35 anos? Não. Ai, Não quem são dera, né? todos. Imagina Não que- são todos. Tem vários que fraturaram, tem vários que infiltraram. Na pandemia, o que teve de paciente que nunca tinha tido cárie mais, passou a ter cárie. Entendeu? Então a inspeção radiográfica, né, é essencial. A inspeção com alguma forma de magnificação, eu sei que eu bato muito nessa tecla. Fotografia para mostrar Mas- para o paciente que pode mas parecer é que está muito bonito, mas não importante. está satisfatório. Está segurando alguma coisa. Aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar uma pergunta. Qual o paciente que não pode receber resina? Então, Ele que você fala, não, isso aqui, se botar resina aqui, vai dar problema. eu acho que não tem esse paciente, Celso, de verdade. Eu acho assim, que é um ponto aqui, né? Aqui, em que momento que ao invés de uma restauração direta, eu partiria para uma indireta cerâmica, tá? Então, eu acho assim, mesmo o paciente com péssima higiene, um paciente que não se cuida, um paciente bruxômano, sabe? Pega todas as piores características. Pior será aquele paciente que chega para vocês e fala, nossa senhora, Aquele que eu abre a vejo boca muitas assim, pessoas, ó, né? na contratura. Você fala assim, nossa, chega aquele paciente com aqueles dentes tudo destruído. Tem muita gente que fala assim, oba, aqui eu vou fazer a festa. Meu, é dor de cabeça, porque ele destruiu a melhor estrutura que tinha, E que era a o gente vai dente. reabilitar. O que você fizer ali, Nunca vai ser igual o dente. nunca vai ser igual ao dele, mas enfim. Então eu acho que não tem aquele paciente que não. Anteriores eu acho que tem. Sim. Tem alguns pacientes que, com dentes anteriores que eu acho que não dá para receber resina. Mas posteriores, principalmente nas pequenas cavidades, eu acho assim que tem que ter resina. Mesmo no pior paciente, no pior cenário. Pequenas cavidades é resina. Agora, cavidades de média para grande, principalmente as médias que ficam ali naquele cenário que você não sabe, aí vai muito de uma série de fatores, né? Inclusive do domínio do... Domínio do profissional, mas a gente não pode limitar, tipo assim, eu não sei fazer resina, então eu só faço Ai. indireta. Eu não sei fazer direto, eu só faço indireta. Isso é uma baita de uma sacanagem. O primeiro ponto é o tamanho da cavidade. Isso aí é essencial. Mas eu vejo muitas pessoas, tipo assim, para facilitar, tem uma cavidade que é mais ampla, entendeu? Que é mais ampla, que o cara vai fazer ali uma indireta. Sei. Aí tem mais uma classe 1 aqui, duas classes 1 ali. Aí eu já faço indireta em tudo. Não, meu. Não Ai, tem o coração, sentido. né? Não tem sentido. No dia que for fazer o preparo, já faz as restaurações. Aumenta prepara o só. custo Exato, do paciente né? sem necessidade. Não, o custo É biológico, isso que eu né? ia falar, Biológico mas e a financeiro, quantidade de financeiro. estrutura que vai ser... Não faz sentido, né? Então, esse limite, acho que hoje em dia não justifica mais a pessoa falar assim, eu não gosto de fazer resina direta. Então eu só encaminha, faço né? indireta. Isso é Então, mais tudo fácil. bem, você não gosta, é um direito seu, mas encaminha. Tem alguém na sua clínica que faça para você, Exato. mas dê ao paciente a melhor opção, não é, Celso? Tem algum paciente que você não indicaria? Resina? É. A cavidades classe 1, não. Agora, sei lá, cavidades mais amplas, talvez o paciente com muita dificuldade de higiene. Então, aí vai ficando difícil, né? Porque aí você pode ir pelos dois caminhos. Eu já fiz restaurações diretas em cavidades muito altas. Às vezes, assim, por uma questão emergencial, entendeu? Até porque aconteceu, quebrou o dente, fraturou. Véspera de Natal, quer dizer, todos os laboratórios fechados, né? Eu não tinha ainda, na época, fresadora no consultório, enfim. Então, tipo assim, o que eu pensei? Vou fazer restauração direta. Se falhar, o que vai falhar? Fraturar um pedaço do dente. Da resina. Ficou muito fino. Dente, né? Ou não, às vezes não da resina, mas do dente, né? Ficou muito fininho e tal. Aí eu uso aquela base, né? Para fazer a minha indireta. Só que muitas vezes você faz isso e você não precisa fazer mais nada. Mas tem outros casos que sim, né? Eventualmente acontece a fratura do remanescente dental, né? Depois de um certo período de tempo, não é nunca imediato, se você fizer o procedimento correto, né? Mas tem casos que realmente você olha e você fala assim, não, aqui a resina não vai funcionar. E às vezes paciente que já tem
outras coroas, né, nos outros dentes, porque às vezes a gente pensa assim naquela situação ideal, né, o paciente chegou virgem, não chegou, né, o cara tem uma coroa que ele fez em 98, tem outra coroa que ele fez o ano passado, e tem uma que é metalocerâmica, outra é de zircônia, não é verdade? Aquela salada na boca, Tem um aí ele pino fraturou curto, um molar, pino longo. né, fraturou, mas tipo assim, é um ocluso distal, fraturou um pedaço da vestibular, aí você fica ali, é direta ou é indireta? É direto ou indireta? Porque a gente tem um monte de cerâmica. Então, Eu particularmente uso assim, envolveu o cúspide, eu prefiro fazer indireta. exato. É o clássico, ou né? É o você clássico. tira uma amálgama, você tem trincas na dentina muito extensas, você faz uma transiluminação usando lá o valo, você vê que ela já está ali próxima do esmalte ou já envolvendo uma parte do esmalte. Eu entendo que se você fizer uma direta ali, a contração vai acabar Com certeza. danificando. Mas usando esse conceito que você falou, restaura, sobreavisa, Exato. O paciente tem que trincou, estar consciente, vai né? como overlay, né? O que você acha? Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre análise estrutural, né? Que hoje em dia é muito importante a gente ver isso, mas pouca gente compreende. Como é que a restauração isso. vai se comportar dali pra frente? Qual é a espessura desse remanescente e justamente dentro do que a gente falou antes, quem é o paciente. Justamente porque, eu pego um paciente com muita erosão ácida tal, provavelmente ocorre um risco das minhas restaurações terem uma degradação muito mais acelerada, né? E daí muita gente fala assim, esse cara tem erosão ácida, a gente não vai indicar resina. Mas será que ele sabe por que ele está com erosão? Será que ele conversou com o gastro? Será que ele correu atrás para tentar arrumar esses outros problemas e daí falar, agora ele é um paciente de resina, né? Não, vou fazer cerâmica em tudo porque eu não quero fazer resina, né? Aí complica. O fator financeiro, ele é uma realidade, né, hoje em dia. Esse que fator, você acha, eu acho que Fernandinha? esse fator de conhecer o paciente, né, se pensar numa direta ou indireta, eu acho que é essencial a gente saber quem vai cuidar do nosso tratamento, né, quem é o responsável pela manutenção dele. E pensar num paciente apertador work hard, play hard, a gente está estressando a nossa interface adesiva muito mais do que a gente estressaria. Então, eu acho que a decisão está muito aí. A análise estrutural perfeita, eu brinco com o paciente, a gente vai tirar a restauração e vai analisar o que a gente tem para fazer aqui. Exato. Eu consigo prever para você que pode ser isso ou pode ser isso. Mas toda vez, hoje a gente vive uma era de apertadores, né? Então, toda vez que eu vou planejar um tratamento reabilitador, eu falo para o paciente, olha, a resina tem uma resistência flexural muito próxima do nosso dente. Esse desgaste que você tem, a resina vai acompanhar. Já a cerâmica, não. Então, a cerâmica vai demandar uma manutenção, um acompanhamento e ajustes oclusais mais frequentes. E o paciente, entender se o paciente tem essa capacidade de absorver, para que talvez a gente escolha, claro, né, a parte técnica, mas escolher junto quando a gente tem as duas possibilidades ali de tratamento. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com resina. E depois do ano passado que eu tive aula com você falando da profundidade, né, das nossas fissuras, que isso tudo também influencia na estabilidade. Pode falar desculpa. Não, termina. Eu fiquei mais atenta a isso. Mas, normalmente, quando um paciente tem antagonistas cerâmicos, eu opto pela cerâmica também. Sim. Aí E aí, então, direta de resina ou indireta de Nossa, cerâmica? eu ia fazer essa pergunta pra você. Eu tenho uma resposta. Eu acho o seguinte, entendeu? Eu sempre prefiro a resina a certo ponto. Mas a gente sabe, pelas pesquisas, que as restaurações cerâmicas duram mais e pedem menos manutenção. Isso aí não adianta falar, não é, não, é. Um onlay cerâmico, ele vai ter uma durabilidade e menos manutenção do que um onlay de resina. Isso aí a gente já sabe. Agora, o lance é assim, vai fazer um onlay ou eu vou fazer uma restauração direta? Entendeu? Aí é que tá o negócio, né? E a gente tem também a direta e indireta. Né? A gente tem, por exemplo, a gente tá aqui na Ultradente, né? A forma é uma resina bem resistente, né? Que eu acho que tem essa indicação, né? Muitas vezes, né? Que você não... Eu acho assim, você tem um trabalho extra, mas não tem o laboratório. Então você pode moldar o seu paciente, né? Sim. Vazar o seu modelinho ali, fazer a sua restauração, tirar, polimerizar de tudo quanto é lado, Polimerização acessória para não falhar. Para tudo quanto é lado, aquecer, se for o caso. Não sei nem se isso é tão necessário assim, mas e aí cimenta. Então, isso aí pode ter um recobrimento de cuspe, é resina, mas é uma resina resistente, entendeu? Mas aí eu faria essa opção quando existe assim um fator custo envolvido,
né, um fator custo envolvido. Mas eu acho que é uma excelente alternativa. Sim, eu também concordo. Eu acho que o custo, quando o paciente realmente não pode arcar com tratamento cerâmico, partiria para esse lado. Mas via de regra, assim, se eu preparo o dente, eu substituo com o material mais próximo do esmalte. Uma resistência flexural mais... Eu faço isso também. Se for preparar, agora se tem lá uma cavidade que dá para fazer indireta, você não precisa preparar muito o dente, ou não tem uma proteção de custo, aí podemos trabalhar com resina. A vez de regra, eu preparei o dente, quero restaurar com o melhor material possível, mais próximo do esmalte. Por isso que laminado é assim. Se eu preparo o dente, eu ponho cerâmica. Se eu não preparo o dente, eu ponho resina. Vocês vão fazer um corte disso, né, pessoal? Por favor. Não, perfeito. Que isso? Nossa, excelente. O corte disso por quê? Porque ele falou, se ele prepara o dente, ele coloca cerâmica. Se ele não prepara o dente, ele coloca resina. Pensando na reabilitação anterior. Entendi. Se tiver que preparar, né? Fazer preparos, eu vou fazer preparos de 10 dentes e fazer resina. Exato. Sim, claro. Exato. Eu acho também. Eu também acho isso, entendeu? Eu só acho assim. Sakakura é tchau, vou colocar nas minhas roupas. Não, mas eu acho isso super bom senso. Porque, assim, efetivamente, os trabalhos mostram, cerâmica dura mais. Mas, tipo assim, é um dente. Quebrou uma cúspide. Eu acho que essa alternativa direta e indireta, ela às vezes é melhor do que você fazer uma direta. Eu acho que dá para fazer, mas você tem que ter muito domínio de todas as etapas. Da cunha, da matriz, da inserção, da fotopolimerização, da adesão. Às vezes, nesse caso, é mais fácil você moldar, fazer fora da boca, polimerizar bem e cimentar. Sabe o que eu já fiz, aproveitando aí o gancho, pacientes que às vezes não podem, né? Tem lá muitas instruções, tudo, eu faço a restauração em 2 etapas direto. Legal. Sim. Eu faço, polimerizo tudo, uma biobase lá, aquilo ali tem atenção, libera, e quando outra sessão eu faço a outra parte. Maravilhoso. É Não, uma excelente alternativa, porque o paciente cansa também, né? A gente cansa. Quando são vários dentes. E nós trabalhamos na dentística, o que a gente pega? 17, 27, posições inóspitas, né? Assim, a gente tem que alongar. Mas assim, eu prefiro ainda... Mas assim, eu acho que é uma alternativa super válida. Mas eu prefiro assim, fazer um dente e terminar o dente. Se der, eu faço outro. Entendeu? Se der, eu faço outro. Se der, eu faço mais um. Mas assim, é questão de... Por que você falou? Cansa mesmo, né? Cansa a gente e cansa o paciente. Ainda dentro desse tópico, tem aqui mais uma coisa que a gente não abordou, que é qual é o limite para uma matriz da DME, que é a Deep Margin Elevation, da elevação de margem profunda, né? Celso. Eu acho que Você que é o pai da criança. Assim, o limite de profundidade apical seria, acho que do jeito que está escrito assim. Qual o limite para a utilização de uma matriz para fazer... O limite é biológico. Perfeito. Então, controle de áreas onde você tem provavelmente uma invasão muito grande, assim, tá a nível ósseo, vamos falar assim. Eu acho que aí você não deveria utilizar uma matriz de DME. Você deveria fazer um aumento de cor previamente, fez uma restauração transcirúrgica, não haveria problema. Agora, em outras situações, os trabalhos mostram que você pode invadir a distância biológica, fazer esse, entre aspas, sacrilégio biológico periodontal e aguardar, ver. Depois de 2 a 3 meses você sondar. Se aquela área tiver com sangramento recorrente, você faz um retalhinho e faz o ajuste da distância. Mas pelo menos você tentou fazer, porque alguns pacientes respondem bem. Eu faço bastante. Não, responde porque mesmo quando você descola um pouquinho aqueles M-desmossomas, né, do epitélio juncional, que está ali grudado no dente, às vezes você descola, coloca a matriz lá, faz a sua resina, se você mantém aquela superfície bem polida, ela volta. Ela volta. Quer dizer, você efetivamente invadiu. Tem gente que acha que invadir espaço biológico é colocar dentro do... Não é. É entrar no ligamento. Chegar lá bem perto juncional, do ossinho. né? Epitélio juncional. Como é que fala? Abrir o epitélio todo, juncional. Todas aquelas fibras do conjuntivo que estão inseridas no cimento. No isolamento você já sentia que vai ser uma batalha ali, a hora que você estava passando, Exato. Toda aquela área conjuntiva, né? Então, isso é invasão mesmo, né? Mas se você descolou um pouco
aquele epitélio juncional e fez a sua deep margin elevation, ela volta ali e fica quietinha no lugar, né? Professor, você faz um acompanhamento de 2 a 3 meses depois do paciente. Quando eu fico tão assim afoita com a higienização do paciente, eu peço ele voltar de 15, depois mais 30, aí 60, e aí eu tem uma remodelação, né? Exato. Você tem a remodelação periodontal, Aí depois ela se adapta àquela demora 3 nova... meses. É, Você vai ter aquela um turnover nova- de colágeno e aí aquilo ali se adapta novamente. Depois desse turnover, estiver sangrando, aí às vezes você precisa abrir um retalhinho, às vezes ficou alguma faísquinha de Exato. laminazinha de adesivo, ou fazer algum ajustezinho ósseo. aulas. Nossa, tô amando. Pessoal, pra gente finalizar, eu queria saber de vocês, se você fosse deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente com relação às restaurações em dentes posteriores, qual seria essa mensagem? Fernandinho. Atenção na fotoativação, que é a parte que o paciente não está vendo e muitas vezes a parte que a gente negligencia. Se o material não é bem convertido, ele não entrega as propriedades mecânicas que o fabricante promete pra gente. E um material subpolimerizado também não vai ser efetivo, pode causar irritação pulpar, fora uma série de outras coisas ali. E isso abala muito a confiança do paciente na gente, né? Fez a restauração, voltou sentindo sensibilidade, né? Eu acho que fotoativação, diálogo, comunicação com o paciente, entender bem com quem que a gente tá. É isso aí, eu vou Vai eu vou influenciar na sua resposta da seguinte forma. O que você poderia falar para quem está nos assistindo sobre como evitar a sensibilidade pós-operatória? Eu queria que esse aí fosse o seu, pouco, como é que fala? Pouco autoritário, né? Fala o que você quiser, mas eu queria que você falasse Eu sobre entendo assim, sensibilidade. primeiro ponto, dominar de forma protocolar o sistema adesivo que você utiliza. Então, adesão não é sobre marca de adesivo, é sobre dominar perfeitamente se ele é um adesivo convencional de 3 passos, de 2 passos, se é um autocondicionante, se é universal. Aprender as nuances daquela marca que você está usando, se joga ar, se põe 2 vezes, se o ar é forte, se o ar é suave, e fotopolimerizar bem. Então, fazendo isso, você vai diminuir violentamente a sensibilidade, né? O segundo ponto é trabalhar de forma incremental a resina, tomando muito cuidado com uma contração exagerada que no final do dia ela vai fazer a resina descolar da dentina e aquilo ali vai gerar uma sensibilidade. Então, eu entendo que esses 2 pontos são os mais cruciais, na minha opinião. Isso aí. E alguma coisa que você quer acrescentar fora isso? Porque isso aí eu te obriguei a falar. Né? Desculpa. Eu acho que é isso daí. Acho que a dica para a gente ter sucesso, né? E aí no final do dia a gente quer transformar toda essa beleza da odontologia em ganho financeiro. No final do dia a gente precisa pagar conta aí, Todo mundo tem uma louça pra lavar em casa, umas contas na hora que chega, né? Então existe a doença, a prevalência da cárie, ela ocorre de uma incidência muito maior nos dentes posteriores. E muitas vezes nós dentistas estamos tentando trabalhar no dente anterior, que na maioria das vezes não vai ter doença. No setor posterior está lotado de cárie, está lotado de restaurações insatisfatórias, faltando ponto de contato. Então aprendam a trabalhar com excelência uma classe 2, uma restauração posterior, que nunca vai faltar trabalho para você. É isso aí. Muito boa, Celso. Mas É isso. Eu acho que além de tudo que vocês falaram, acho que o complementando tecnicamente é muito fácil a gente ficar bom, justamente porque tem excelentes professores, excelentes cursos que a gente pode fazer hoje, mas tirando a técnica, acho que o principal é entender que, além dela, eu preciso ver quem é o paciente junto para quê. Qual é a indicação desse caso para esse paciente, né? Porque eu não posso indicar o mesmo material para 2 pacientes totalmente diferentes. A partir do momento que eu entendo isso, aí sim, eu uno técnica e conhecimento para fazer o melhor tratamento possível. É isso aí. Nossa, maravilhoso. Muito bom. bem implantado. E assim, sobrou pouco para eu falar. Porque efetivamente tudo isso que eles falaram, eu acho que é essencial. Talvez a única coisa que eu possa acrescentar é o seguinte: tome cuidado quando você for indicar a substituição de uma restauração de resina composta. Porque às vezes a gente está antecipando
a perda daquele elemento dental no futuro, principalmente pacientes mais jovens. Então, às vezes, a restauração não está muito bonita, ela está um pouco manchada, mas radiograficamente ela está legal. Mas tira uma boa radiografia, uma boa interproximal, que você enxerga, não está uma sobreposta com a outra, você não está vendo nada. Sim. Mas inspecione corretamente. Veja se o paciente não está sentindo sensibilidade. Então, não troque. Acompanhe, mesmo que não foi você que fez. Fotografa, né? Vai Acompanha, acompanhando. fotografe, isso é super importante. Radiografe, guarde aquela imagem e acompanhe o seu paciente. Tente evitar as substituições frequentes, tá? Então eu acho que isso aí é um dos aspectos, além de tudo isso que foi falado, que eu acho que é de extrema importância. Restauração de dente posterior, apesar que hoje em dia a festa, você falar de dentes anteriores, mas no consultório aparece muita restauração de dente Muito posterior. mais posterior do que Muito mais do que Nove anterior no dia a dia. É isso aí. É isso mesmo. E que nem o Celso falou, a gente tem conta para pagar. E a gente tem que fazer direito. O paciente, quantas vezes eu já recebi paciente que veio porque foi feita uma restauração em dente posterior ou que soltou. Soltar é assim. É o erro máximo. Como é que pode, né? Soltou, quebrou e porque o ponto de contato não ficou legal, não para de parar ali. Então eu acho que essas seriam, acho que mais ou menos um resumo, essa nossa última isso rodada. Isso tem que virar um short, um take para ser compartilhado, porque eu mudei a maneira de avaliar e substituir as restaurações depois que eu assisti a sua palestra com o Garófalo no Bridges, falando, não é porque ela não está bonita que ela não está mais funcional. Comecei a fotografar muito mais e trazer os pacientes para mais perto no acompanhamento preventivo. Olha, tá muito parecida. Olha, vamos manter. Olha, tal. Isso foi muito legal. E falar sobre a troca de dentista, e eu acho que a gente tem que se unir um pouco mais como colegas, porque foi esse o tempo que a odontologia era, aquele dentista falou isso, hein, sabe? Essa concorrência que não existe, somos parceiros. Se o paciente for mudar, que ele tem um bom relatório ali das fotos dele, para o colega saber que isso está sendo acompanhado, sabe? Eu acho que a gente consegue, pensando como mudar um pouquinho essa comunicação entre profissionais também. É isso aí. Pessoal, queria agradecer a Ultradente, né, em nome de todos nós, né, pela oportunidade de a gente poder bater esse papo aqui. Agradecer a vocês pela parceria, pela amizade. Obrigado. Muito obrigado, viu? E valeu, pessoal. Prazer. Tá aí. Gente, muito obrigada.